Dia 26 de julho é considerado o Dia Mundial dos Avós e poderia ser uma ótima oportunidade para ser comemorado ainda mais perto dos netos. Mas com a pandemia, esse abraço apertado vai ter que ganhar outras formas de demonstração. A Camila Marques está ao lado de uma médica geriatra que vai aconselhar que não dá para abraçar os avós nesse período, não é isso, Camila? Mas ela tem outras dicas aí de mostrar esse carinho pelos avós, com certeza. Pois é, Soares, nós estamos num período de pandemia, não dá para dar aquele abraço apertado nos avós, nos idosos, por conta da prevenção, mas dá para demonstrar o carinho de outra forma, ligando, aquela ligação por telefone, por exemplo, pelo menos uma vez ao dia, para demonstrar que ama, que sente falta. Tem também a videochamada, que faz um bem danado, que os idosos também estão aderindo, para ver quem está do outro lado, o neto, o filho, o amigo, tudo isso ajuda. Mas também tem outras formas de cuidar da saúde do idoso, e quem vai explicar para a gente é a geriatra Maria Zeli San Lucas, que está aqui comigo. Bom dia, doutora. Para começar, como é que está ultimamente a saúde física e mental do idoso num período como esse de pandemia? A rotina mudou bastante, né? Bom dia. Bom dia a todos. É claro, a rotina de todos mudou bastante, né? A do idoso em especial mudou muito porque toda aquela sua atividade que era restrita, ela se acabou. Ela ficou restrita ao lar. E até o próprio familiar, que daria aquele aconchego para seu idoso, ele teve que se separar, ele teve que se afastar. Então, realmente, a saúde mental do idoso, ela ficou bem comprometida nesse momento. A saúde física, consequentemente, poderia ter seus danos, porque a saúde mental é que realmente rege toda a autonomia da saúde física desse indivíduo, né? Então, nós vemos que o indivíduo, no processo do envelhecimento, não só o grande idoso, mas nós temos o envelhecimento começando aos 60 anos, então nós vemos que essa pessoa que trabalhava, ela teve que se afastar, e esse afastamento faz com que toda essa atividade, essa expectativa mental dele se comprometa. Comprometa porque você vai se sentindo afastado de um contexto onde você era protagonista. E o idoso, o grande idoso, que está realmente totalmente afastado, porque tem que ter todos os cuidados, não é? Esse idoso sente falta da sua família, esse idoso sente falta dos seus netos, né, dos seus filhos, ele sente falta daquele aconchego que ele tinha antes, e esse idoso ele vai acabar entrando num processo de tristeza e talvez até de depressão. Então tem que se ter muito cuidado com esse período. E como é que a gente pode garantir o bem-estar desse idoso durante esse período? Esse idoso, ele tem que estar fisicamente bem. É muito difícil nesse momento, mas o fisicamente bem é o idoso estar sempre amparado pelo seu familiar, seja por telefone, seja por uma videoconferência, né? Seja por vídeos enviados, para saber como é que está a saúde dele ou dela, para saber como é que eles estão nesse momento de afastamento. E atualmente nós podemos gradativamente retomar o convívio com todos os cuidados, né? Com a máscara, que tem que ser permanente, e com o afastamento de mais ou menos 1,5 metro, não é? E com todos aqueles cuidados ao entrar no domicílio do idoso, que é justamente deixar os calçados afora da casa, lavar bem as mãos, trocar de roupa, se possível, né? E na verdade esse trocar de roupa dá uma segurança muito maior, e manter uma certa distância para conversar. Não pode ter os abraços, mas pode ter o abraço do olhar, né? Pode ter o abraço da palavra, do carinho.
Então, todos esses cuidados tendo, a gente pode sim ter uma vida tranquila nesse momento. É um reaprendizado, na verdade. Agora, doutora, em relação à alimentação e à atividade física, qual a ligação que esses dois têm para o idoso? E nesse momento é extremamente importante que esse idoso tenha uma boa alimentação, até porque ele precisa de que sua imunidade esteja intacta, né? E para ter uma boa alimentação, que aliás faz parte do tripé da longevidade bem-sucedida, você tem que introduzir nos seus alimentos vitaminas que estão bem localizadas nas frutas, nas verduras, né? Nós temos folhas muito boas aqui no nosso Maranhão, como a vinagreira, o jongome, a couve. E esses alimentos têm muito zinco, né? Tem ferro, tem todas as vitaminas e não precisa estar abusando dos químicos, né? Se não houver uma carência. Então, medicação só quando realmente precisar. E o exercício físico, ele faz parte desse tripé, né? Que seria uma nutrição adequada, né? Uma alimentação adequada, o exercício físico e o exercício cognitivo. O exercício físico é importante para melhorar a funcionalidade, o ir e vir desse indivíduo. Ele está muito parado em casa, ele está muitas vezes sentado, né? Não faz exercício e isso é muito prejudicial. É prejudicial porque as suas articulações vão estar paradas, vão estar estagnadas e daqui a pouco muitas dores, dificuldade de locomoção. Então o exercício é muito importante, né? Se você tem um jardim, você vai cuidar das suas flores. Se você tem uma hortinha, vá cuidar da sua hortinha. Se não tem, pelo menos dá uma voltinha em torno da casa. Se está num apartamento, dá uma volta dentro do apartamento, porque não dá para ir para o playground, né? Enfim, são exercícios fáceis e simples de fazer, né? Ao acordar, você fazer um alongamento, esticar os braços, voltar. Você vai fazer o seu café, então você faz movimentos mais longos para poder fazer as suas atividades. Pode, inclusive, fazer, quem puder, fazer um agachamento, né? Quem não puder, numa cadeira mesmo, fazer suas atividades. E, principalmente, estimular o seu cérebro. Agora... Você pode pegar o telefone, falar com alguém, conversar, você pode ver as notícias na televisão, filtrar, você pode ler um livro, enfim. Se você tiver com esse tripé, você vai estar equilibrado na sua longevidade bem-sucedida. Agora, doutora, é importante falar que o idoso precisa também ser uma pessoa independente. Isso faz bem para o idoso se sentir independente, conseguir caminhar sozinho, conseguir fazer alguma atividade que ele possa se sentir útil de certa forma. Claro, a longevidade bem-sucedida, ela só tem um segredo, que é a funcionalidade e a independência. É o indivíduo se sentir protagonista sempre. E esse protagonismo só vem se o indivíduo tem independência, tem autonomia, tem o traçado dos seus objetivos no seu interior, né? E isso ele pode ter ajuda do familiar, do cuidador, né? Realizando as suas atividades, ele próprio, porque a maioria das vezes o cuidador, quando ele é familiar ou o cuidador formal, ele impede que o idoso tenha as suas atividades básicas interceptadas, porque o cuidador quer fazê-las, né? Então, não, isso está completamente errado, né? O idoso tem que realizar essas atividades e o cuidador precisa deixá-lo fazer, né? E todos esses cuidados fazem com que esse idoso se sinta inserido no contexto, né? Então, o idoso tem que realizar as suas coisas, tem que lavar seu copinho, né? Fazer a sua atividade de ir ao café e conseguir tomar seu café sozinho. Essas tentativas que todos nós devemos fazer, o idoso fazer,
elas são tentativas educativas e tentativas para fazer esse idoso ter uma autonomia, né? E essa autonomia vai levá-lo a se sentir inserido em um contexto onde ele protagonize. Agora, doutora, a questão das quedas, por exemplo, que é muito comum, né? Para a gente poder encerrar, as quedas e os riscos. Isso é algo que é quase constante na idade, quando a pessoa fica idosa, né? Os cuidados que as pessoas devem ter dentro de casa rapidamente em relação a quedas. Tá. E as quedas principalmente ocorrem em casa, né? É onde elas mais ocorrem, estatisticamente falando. Os cuidados nós termos, na verdade, para dar independência e autonomia para esse indivíduo, são cuidados de conseguir ter uma área onde eles possam ir e vir com toda a segurança, né? Então nós temos que ter corrimões, né? Nós temos que ter um chão que não seja um chão liso, para que ele possa ir e vir sem o perigo de escorregar. Temos que ter o mínimo de coisas dentro de casa para poder o trânsito ser natural e principalmente o calçado. O calçado desse indivíduo não pode ser um calçado liso, não pode ser um calçado com um salto maior, né? Tem que ser um calçado confortável para que ele possa caminhar e ir e vir. Ok, obrigada, doutora. Lembrando então para quem está em casa, cuidando dos seus avós, dos seus pais, é importante ficar de olho. E o segredo da longevidade, é claro, é dar uma boa alimentação para esse idoso, fazer com que ele se exercite e que ele tenha autonomia. Apesar de que esse idoso tenha um cuidador, é importante aí com a dica da geriatra, que esse idoso possa fazer a sua atividade sozinha. Mas é claro, sendo monitorado, para que ele se sinta útil e também mais feliz, viu? Eu volto com você, Soares, porque afinal de contas, todo mundo um dia vai envelhecer, faz parte da vida. É por isso que o Bom Dia Mirante reserva realmente um espaço muito bom para que os idosos possam receber essas informações, como foi o caso hoje aí com essa entrevista com a doutora Zali. Agradeço a ela e também a você, Camila, pelas informações. Lembrando que você pode rever essa reportagem daqui a pouco no Globoplay e também no portal g1.com.br/Maranhão, porque aqui o idoso tem prioridade.